Bom, estamos com a Roberta, diretora da Comunidade Educativa SEDAC, e a intenção é que a gente contribua com os gestores das Secretarias Municipais de Educação nesse processo tão importante de reelaboração dos currículos. E a Roberta, que está participando bastante ativamente desse processo, vai contar algumas coisas para nós de como é que está esse momento. Roberta, queria que você contasse um pouco para a gente como é que a comunidade educativa tem contribuído com esse processo de implementação da Base Nacional. Então, o SEDAC, junto com outras instituições, compõe o Movimento pela Base, que é um movimento instituído com a participação do terceiro setor, para apoiar os governos, a política pública e os governantes aí da gestão pública na implementação da base. Então, a gente tem feito muitas ações de apoio aos estados para esse processo de reelaboração dos currículos à luz da base e ajudado também por meio de publicações, como o Guia de Implementação da Base, que foi elaborado em parceria com o MEC, com sede em Undime. Bom, e qual é o status hoje, desse processo de elaboração do currículo pelos estados? Então, a gente tem fomentado muito a importância desses currículos serem elaborados em regime de colaboração. Então, que os estados, as secretarias do estado, elaborem ou reelaborem os currículos em parceria com os municípios, na representação das Undimes. Então, o que a gente tem visto pelo Brasil é um movimento bastante grande de alinhamento, de participação paritária entre as secretarias municipais e a Secretaria do Estado para esse processo de elaboração. Todos os estados, aí junto com isso veio o programa de apoio à implementação da base do Ministério da Educação, que tem apoiado os estados em regime de colaboração a constituir uma equipe de redatores desses documentos curriculares. Então, essa equipe ela é composta por representantes da Secretaria do Estado, das universidades e também dos municípios, e são responsáveis pela produção desses documentos. Esses documentos estão sendo produzidos, eles vão passar por nesse caso, vai passar por seminários regionais que vão acontecer em alguns, nas regionais das secretarias do Estado, com a participação dos municípios, para uma primeira colaboração dos municípios para esse documento. Aí esse documento vai ser revisto, depois de revisto pela equipe de redatores, que ele vai para uma consulta pública em que todo mundo poderá fazer as suas considerações para, de novo, essa equipe de elaboradores ajustarem o documento para ele ser, de fato, encaminhado ao Conselho Estadual de Educação e aos Conselhos Municipais de Educação. Bom, e qual que é o papel, já que a gente está falando com o gestor de Secretaria de Educação, qual que é o papel desse gestor neste momento atual? Então, quando a gente está falando da participação dos municípios nesse processo, é lógico que no processo de produção do documento é impossível a gente ter todos os municípios participando diretamente na elaboração desses documentos. Mas os municípios têm muitos mecanismos de participação e também de estudo e de antecipação das possibilidades de contribuição a esse documento. Então, assim, a gente tem ido também para alguns municípios e sugerido, primeira coisa que eu acho que eles precisam fazer é estudar a base, porque esses são currículos que estão sendo elaborados, quer dizer, a base não é o currículo, o currículo é um outro documento que está sendo produzido, que precisa considerar as questões das diversidades locais, das expectativas, olhar para a aprendizagem dos meninos desse estado, ver aonde esse documento vai pôr mais luz de acordo com essas necessidades. Então, o que a gente tem orientado, primeiro, aos municípios de estudar a base, porque, de fato, ela traz algumas considerações, não metodológicas, mas na medida em que ela toma a decisão de definir habilidades e competências ao longo da escolaridade e não conteúdos, ela implica uma contextualização da apropriação dessas habilidades que precisa ser considerada. Então, a primeira coisa é estudem a base,
olhem para esse organizador curricular, ou seja, para como essas habilidades estão distribuídas e façam um exercício de que contextualização elas precisam, que ajustes e quais são as questões contextuais ali do território que precisam ser contextualizadas nessas habilidades. Então, que já façam um exercício de pensar, bom, aqui na minha rede, será que o que está na base para o primeiro ano é o que a gente precisa? O que mais que a gente precisa pôr? Será que a gente inverte algumas habilidades que estão para outros anos, para alguns? Porque tudo depende da necessidade ali do que a gente está querendo propor num documento curricular. Então, a gente tem pedido muito para os municípios fazerem esse exercício, para a hora que esse currículo, né, que foi elaborado em regime de colaboração chegar, vocês tenham elementos de poder já, a partir desse estudo e desse exercício, contribuir, né? Porque é lógico que ele pode vir mais ou menos contextualizado. E aí, o que esse município pode levar de contribuições? Uma outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem é que a base vai gerar documentos curriculares em regime de colaboração. Então, a ideia é que cada estado tenha um documento curricular. A partir daí, não existe a necessidade dos municípios fazerem outros documentos curriculares. Eles podem fazer, tá? E dito na autonomia deles, na Constituição, de produção individual dos currículos. Mas o que a gente pensa é que a ideia de ser em regime de colaboração não é só na produção do documento, mas é pensar em todos os insumos que depois precisam ser feitos para que esses currículos cheguem às salas de aula. Então, a ideia é que esses currículos gerem propostas pedagógicas que orientem, aí pode ser propostas pedagógicas de cada rede ou por território, que oriente mais próximo ao professor e ao diretor das escolas em relação à implementação desses currículos, né? E que isso gere depois os PPPs das escolas, portanto, que os diretores também sejam apoiados a partir do currículo, da proposta pedagógica da rede, a elaborarem os seus projetos políticos pedagógicos, para isso gerar os planos de aula dos professores. Bom, Roberta, isso que você está dizendo me trouxe a seguinte ideia, que é de ser um processo participativo, do mesmo jeito que espera-se que os estados recebam a contribuição nesses grupos, que os secretários municipais de educação também cuidem que tenha professores, tenha diretores e que seja um percurso todo participativo, desde agora, do momento de estudo até o momento de elaboração desses novos documentos. A gente pode pensar exatamente nessa transposição. Do mesmo jeito que a gente está pensando num regime de colaboração para a produção desses currículos, a gente também precisa pensar numa colaboração interna às redes para o estudo, para as contribuições, para a produção de devolutivas para essas consultas públicas. Então, cabe às secretarias municipais a pensar uma organização dessa rede para que todos possam colaborar.